Eu sou Ariane Luna Peixoto, o meu nome de família é Landim Luna. Landim por parte da minha mãe e Luna por parte do meu pai. São duas famílias grandes e eu nasci no sul do Ceará, na região do Cariri, na cidade de Barbalha. É uma região, um vale bastante verde e tem a Chapada do Araripe que dá o tom dessa região. Essas famílias habitam essa região há muito tempo, compartilhando parte da família com Pernambuco, às vezes com Paraíba, mas predominantemente no Ceará. A minha família, nós somos 9 irmãos, a minha mãe morreu muito cedo e meu pai e a minha irmã mais velha se encarregaram de criar esse conjunto de irmãos. Eu, porém, fui criada quase que a maior parte do tempo pela minha avó. Eu era muito magra, tive todas as doenças que o nordestino tem na infância e a minha família achava que eu, de repente, não ia me criar e que minha avó me cuidaria melhor. Então eu fui morar com a minha avó, mas nunca me apartei completamente da minha família porque minha avó viajava para ficar com os outros filhos sempre que um deles tinha criança. Então muitas vezes eu ficava um ano na casa do meu pai. Então a minha relação com meus irmãos é muito intensa. É uma família alegre, a maior parte toca violão, canta, gosta de festa, a maior parte gosta de cozinhar, então tudo é motivo para festa. Eu fui alfabetizada por uma prima numa escola em frente de casa. Depois eu fui primário num grupo escolar e fiz o curso de admissão ao ginásio e depois o ginásio e o curso normal num colégio que se chamava Escola Normal Rural de Juazeiro, em Juazeiro do Norte, a cidade do Padre Cícero. Essa escola é uma escola que a cidade, a região toda tem muito orgulho dela, porque é uma escola grande, era a única escola federal da região. Era uma escola de primeiro e segundo grau, como a gente fala hoje, e tem uma direção muito rígida, os professores todos pagos pelo governo federal, todos eram considerados diferentes do conjunto de professores daquelas cidades do interior. Eu fiz o curso normal nesse colégio, na Escola Normal Rural, e era uma escola que tinha um foco voltado para a agricultura. A gente tinha práticas de campo durante todo o ginásio e o curso normal. A gente aprendia a lidar com ferramentas da agricultura, com sementes, com plantios. E o mês de setembro era um mês especial dedicado à árvore. Então tinha várias festividades durante o mês de setembro. Ainda eu comecei a fazer o curso científico também. Eu fazia o curso normal pela manhã e curso científico à tarde ou à noite. Quando eu terminei o normal e o científico, eu concorri para fazer o curso de História Natural, que tinha começado uns 2 anos antes de eu terminar o normal, na cidade de Crato, na Faculdade de Filosofia do Crato. Essa faculdade hoje é uma universidade estadual chamada URCA, Universidade Regional do Cariri. É hoje uma grande universidade. A Universidade Regional do Cariri tinha como diretor o Dr. José Newton, que era um intelectual, poeta, e ele idealizava muitas coisas para o Crato. Então, ele mantinha um convênio com a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e os alunos recém-formados em História Natural se candidatavam e eram então contratados para vir ficar 1 ano ou 2 no Crato. Então a gente tinha professores gaúchos lá no interior do Cariri. E uma delas, a professora Anne Foster, que veio e ficou no Crato 2 anos, ela dava aula de botânica.
todas as botânicas, morfologia, sistemática e fisiologia. Ela era especial, ela tinha um gosto muito grande de subir a Serra do Araripe, coletar material no sábado, preparar o material para as aulas da semana. E muitos alunos acompanhavam a professora N. Tinha o professor Luiz Eurico, que trabalhou com paleontologia, que também nos fins de semana subia a serra para procurar fósseis, se identificar. E outros professores. Tinha também alguns professores locais, como a Ivone Pequeno, o professor Edivan, que eram muito especiais dentro da universidade. Então era um curso muito bom. Eu cursei na Faculdade de Filosofia do Crato o primeiro, segundo e terceiro ano. Nesse período eu tentei uma bolsa para não pagar, que era a universidade paga, e fui então agraciada com uma bolsa pelo próprio professor José Newton para criar um clube de ciências no Colégio Dom Bosco. Foi um período lindo. Tinha uma sala grande no final do colégio e nós então, eu comecei a criar o clube de ciência com uma garotada. Foi um período muito interessante porque a garotada se voluntariava para ir à tarde, limpar as prateleiras, arrumar as prateleiras, e a gente começou a trabalhar coletando material, criando estruturas de um clube de ciências. Eu fui para Recife, numas férias, fazer um curso no CECIME. Depois eu também vim para o Rio, numas outras férias, fazer um curso aqui, na UERJ, onde eles tinham um grupo que ensinava a fazer kit para experiências de ciências. Então foi um período de muita aprendizagem. Ainda hoje, quando eu volto para o Crato, eu encontro pessoas que foram meus alunos no clube de ciência. E a gente ri muito de tudo que a gente fazia no clube. Não sei como a gente não explodiu o fundo do colégio, mas foi um período muito bonito. Eu tinha uma tendência grande para trabalhar com jovens, porque quando eu terminei o curso normal, eu fui professora de pré-primário. Eu trabalhei, durante o tempo que eu fazia faculdade, eu pela manhã trabalhava num grupo escolar no Jardim 1. Eu fiz um curso de especialização em pré-primário. Nessa época, o pré-primário estava sendo implantado nas escolas públicas. E nós recebemos alguns treinamentos de umas pessoas que iam de Minas Gerais para o interior do Ceará para ensinar como se fazia esse tipo de ensino. Era uma coisa nova para a gente e foi muito gratificante. As duas diretoras dessa escola eram pessoas que tinham uma cultura muito consolidada e conheciam muito a região. Uma delas era filha de uma pessoa que tinha uma gráfica que imprimia cordel. Então era uma cultura muito local. E a outra tinha um marido que, além de lojista, era cantor, fazia música. Então eram duas pessoas especiais. E elas entregavam os desafios para a gente. Os alunos que chegavam no grupo escolar não podiam ser matriculados sem registro. E a maioria deles não tinham registro de nascimento. E esse era um problema do professor. O cartório não registrava sem ter pagamento. E os pais não podiam pagar. Então eu tinha que arrumar um padrinho para cada criança na minha família, para que eles me arrumassem dinheiro para registrar aquelas crianças. Que muitas vezes a mãe não sabia nem a data de nascimento. É perto do dia de São José. Aí por isso que o nome dele é José. É perto do dia de São Benedito. Por isso que ele se chama Dito. E aí meu tio Vicente me dava algum dinheiro para ir lá registrar um. Meu tio Elvídio me dava dinheiro para registrar um outro. E assim a gente registrava e eles todos faziam o Jardim 1. Na faculdade, além do Clube de Ciências, eu também tinha parcerias com vários colegas fazendo política, principalmente política com os grupos agrários do sul do Pernambuco e da região do Cariri, mas um pouco afastada da nossa região,
porque como eu tinha família, eu não podia fazer política com os colonos das fazendas da minha família. Eu tinha que fazer política com os colonos das fazendas das outras famílias, para que eu não criasse tanto problema em família. E foi um período de muito movimento. Tinha 2 colegas, o Paulo Perboário e o Zé Rodrigues, que a gente escrevia panfletos na hora do almoço ou de manhã, reproduzia aqueles panfletos e saía distribuindo aqueles panfletos ou lendo os panfletos para as pessoas que não sabiam ler. Muito interessante, porque a capacidade de decorar que as pessoas têm quando elas não sabem ler é fabulosa. Então a gente, depois de ler 2 vezes, eles repetiam e saíam repetindo as ideias da gente. Compravam aquela ideia. Depois eu saí do Crato e vim para o Rio, porque eu tinha muita vontade de trabalhar com genética de plantas. E na faculdade não tinha essa disciplina. A minha cunhada, aqui do Rio, casada com o meu irmão Ari, ela fazia biologia na UFRJ. E ela achava que era possível conseguir uma transferência. Eu vim nas férias e marquei uma entrevista, consegui agendar uma entrevista junto com ela, e o professor Cavalcante, que era da genética, nessa época diretor, me fez uma entrevista e, não, graças a Deus, me aceitou como aluno da universidade. Foi uma coisa muito interessante, porque ele apanhou um mapa e perguntou: mostra aqui onde é essa cidade que você mora e que faz biologia. Não tinha Crato no mapa dele. Tinha Juazeiro, mas não tinha Crato. Então nós começamos a rir, o ambiente ficou descontraído e eu consegui responder as perguntas que ele fez, maior parte sobre zoologia de vertebrados, interessante. E o professor Eurico tinha sido muito bom professor na área de zoologia e de paleontologia. Então eu dei muita sorte e comecei então a fazer História Natural na Faculdade de Filosofia, que hoje, naquela época era a Universidade do Brasil, hoje é o UFRJ. Eu fui bastante bem recebida. O meu grupo, os meus colegas me receberam muito bem. Eu fui adotada por 2 deles, o Otávio e o Oswaldo, com quem eu casei depois. O Otávio e o Oswaldo eram um dos melhores alunos da turma, eles me emprestavam muitos livros. E eles tinham como grupo de estudo outras pessoas assim fabulosas também, muito estudiosas, Maria Lúcia, Luísa, e eu entrei para esse grupo e foi muito interessante, elas me ajudavam muito, me emprestando livros, porque eu fazia as disciplinas junto com elas e fazia algumas outras. Eu nunca tinha tido aula de biofísica, eu tive que puxar 2 disciplinas nos 2 semestres primeiros. E deu certo. Eu tinha, nessa mesma turma, tinha uma freira, a Geisa, que também estava chegando. Então eu me tornei uma parceira da Geisa. A gente depois dividiu alguns colégios para dar aula, ganhar dinheiro dando aula particular, bordando, ela também bordava, eu gostava de bordar também, a gente bordava, fazia coisas e vendia. Na universidade, aqui no Rio, eu não fiz nenhuma disciplina de botânica. Eu já vim do Cariri com a botânica toda feita. Aqui eu complementei com um pouco de zoologia, as disciplinas de genética, eu acho que poucas outras disciplinas. E depois eu fiz 1 ano mais, todos nós fizemos, para ter bacharelado e licenciatura. Então eu sou bacharel e licenciatura em História Natural. No último ano da faculdade, aqui no Rio eu morava em pensionato. Teve um período que eu aluguei um apartamento dividido com 3 colegas. E durante o meu último ano eu fiquei tuberculosa. A gente andava, passeava, fazia tudo que tinha direito e comia mal. E eu já tinha todas as minhas deficiências anteriores. Então eu não tinha como fazer tratamento. Então eu fiquei 3 meses num sanatório que é lindo, no Silvestre. Foi um período ruim,
mas que eu também fiz uns laços muito interessantes. Quando eu saí do sanatório, estava quase período de formatura. Eu achei que eu não ia me formar, mas quando eu cheguei, os meus dados para a formatura estavam todos organizados. Os meus colegas tinham adiantado tudo aquilo. Foi muito bonito. Bom, logo depois que eu me formei, eu casei. Casei com o Osvaldo, que tinha tendência para fazer genética e zoologia. Eu tinha tendência para fazer botânica e genética. Mas eu desisti de genética logo no início daqui na faculdade, porque a genética do departamento de genética da UFRJ era toda genética baseada em mosca. E aquilo não me atraía. Eu fiz um semestre de estágio e depois não quis mais fazer. Quando eu terminei faculdade, a gente viu uma notícia que uma professora dos Estados Unidos viria para o Jardim Botânico dar um curso de biologia reprodutiva. Aí nós nos inscrevemos para fazer esse curso. Era a Ellen Kennedy, que estava passando aqui no Rio e vinha dar um curso de uma semana aqui no Jardim Botânico. Então eu vim fazer esse curso e descobri o Jardim Botânico. Depois, quando dava aula em algumas escolas que tinha tempo livre, eu vinha para o Jardim Botânico e ficava no cactário com um jardineiro que era uma pessoa muito especial, chamado Marquete, José Marquete. Então eu ficava no cactário ajudando o Marquete a plantar, aprendendo a conhecer as plantas. Ele me levava para lanchar na casa dele, que era dentro do Jardim Botânico, e daqui às vezes eu saía para dar aula à noite. E o Marquete ficava me convencendo a pedir um estágio no Jardim Botânico. E eu não tinha tempo, porque eu dava aula. Mas um dia ele levou o Fontela para lanchar na casa dele junto comigo, e me apresentou o Fontela. E aí eu marquei com o Fontela e vim aqui na sistemática, aqui nesse prédio, e comecei a estagiar com o Fontela. Eu fazia taxonomia com o Fontela e ia para campo com a Dorothy, que já tinha chegado no Jardim Botânico, e de fato tinha sido a Dorothy que tinha convidado a Ellen para vir dar o curso aqui. Então eu ficava entre essas duas pessoas, que foram muito importantes para mim, as duas. Eu publiquei um trabalho de taxonomia, um primeiro trabalho, e publiquei um trabalho de ecologia, também logo no início da carreira, junto com a Dorothy. Muito interessante, aprendi muito com essas duas pessoas. Mas eu mantinha uma convivência contínua com a professora Graziella. A professora Graziella aqui dava uns cursos de verão. Ela, na sala dela, recebia pessoas de vários lugares e eu sempre me inscrevia nos cursos. E ela dava curso de morfologia ou de identificação de plantas. Vinham pessoas recém-formadas de vários lugares. Foi onde eu conheci o Ronaldo Vassum, do Rio Grande do Sul. Foi onde eu conheci o André Maurício, da Bahia. Foi onde eu conheci a Carolina, de Mato Grosso, que a gente manteve amizade daí por diante. Muitas outras pessoas nesses cursos que a dona Graziella ministrava, cursos livres, que a gente vinha, se inscrevia, ela programava um curso e o curso era todo baseado em material fresco, coletado por ela no jardim, o que a gente trazia de campo. No Jardim Botânico, nesse período, Fontela e a professora Graziella e o padre Raulino Reis, que era o diretor do jardim, eles estavam preparando suas teses para apresentarem em Campinas. Eles fizeram um doutorado direto, nesse período só com defesa de tese. A Elce, a Carmen Lúcia, a Cecília, os mais velhos do que eu, e nós, mais novos, ficávamos acompanhando quando eles passavam pelo corredor, estudando. Para nós era uma coisa diferente, era um outro status. E a dona Graziella foi para Campinas, defendeu a tese dela, o padre Raulino, e depois quando Fontela foi
para a defesa do Fontela, ele levou alguns alunos para ajudá-los lá a fazer as cópias, colar as fotografias, que isso era feito lá em Campinas. Lembro que fomos eu e a Nilda, junto com o Fontela. Uma cerimônia, realmente, o fato de ir para Campinas, ficar no hotel, acompanhando o Fontela naquela defesa dele, um evento muito emocionante, assim, quando eu penso hoje a aprendizagem da gente desse ritual de passagem deles, dessas 3 pessoas, a gente sente como era importante e essa fase na vida deles e que importância todos nós dávamos para aquele momento que eles estavam vivendo. Nesse período, o Jardim Botânico abriria um concurso e vários estagiários começaram a estudar muito. Nós tivemos aula com a professora Graziella, tivemos muitas aulas com o Dr. Rizini, no laboratório dele, e outras pessoas mais daqui do Jardim Botânico. Mas o Jardim Botânico, houve uma mudança de governo e o Jardim Botânico então pediu uma lista de pessoas para serem contratadas, sem concurso. E eu, Nilda, Conceição, Osni, Francisca, Vânia Perazzo, foram 13 pessoas nessa lista e fomos todos contratados para o Jardim Botânico, que nessa época pertencia ao IBAMA. Eu dava aula na FAUP, Faculdade de Humanidades Pedro II, junto com o professor Carlos Potti. Boas lembranças desse período do Pedro II. Eu pegava as disciplinas de botânica também, todas as disciplinas de botânica. Eu também dava aula aos sábados na Universidade Católica de Petrópolis, junto com o Oswaldo. Mas morar na Zona Sul, eu na verdade eu morava na Tijuca nessa época. A gente saía da Tijuca apanhando o ônibus 409, levávamos muito tempo até o Jardim Botânico e depois voltávamos, eu e o Paulo César Fevereiro, que morávamos pertinho na Tijuca. E eu não tentei ver se a gente conseguia casa para morar aqui na Zona Sul. E eu, nessa época já casada, queria ter filho. Eu não queria ter filho morando em apartamento. Aí resolvemos mudar para morar em Pedra de Guaratiba. Então eu e o Oswaldo fomos morar em Pedra de Guaratiba e o Oswaldo foi dar aula no Aniversário Rural. Fui trabalhar junto com o Oswaldo na Rural. Foi um período lindo. Chegando na Rural, eu me redescobri como professor. Então eu trouxe toda aquela minha parte de professor anterior e estava dentro de uma escola de agronomia, principalmente. Então a botânica dava aula para agronomia, licenciatura em ciências agrícolas, engenharia florestal, biologia e zootecnia. Eu peguei principalmente as disciplinas de engenharia florestal e de agronomia. Eram turmas grandes, muito boas. A universidade tem um alunado muito diversificado, porque a Rural aplica vestibular, já aplica há muitos anos, quase 30 anos, ela aplica vestibular no interior, em colégios agrotécnicos federais. Então, a cada ano vai uma pessoa da Rural e aplica vestibular em São Gabriel da Cachoeira, em Crato, em Santa Maria, no Sul. E os alunos que passam vêm, têm direito a alojamento e no início uma bolsa de alimentação. Então a Rural tem aluno do Brasil inteiro. É muito gratificante trabalhar na Rural. Eu trabalhei durante muitos anos e me aposentei pela Rural. Na Rural, quando eu cheguei para trabalhar, o diretor da universidade, do Instituto de Biologia era um zoólogo, o professor Adriano Perac. E ele fez um convênio com a Reserva Florestal de Linhares, que era administrada por um ex-aluno da Rural, o Renato Moraes de Jesus. E a botânica e a zoologia passaram a trabalhar, formando coleções lá em Linhares e trazendo coleções para cá. Então, durante vários anos, a cada 2 meses, ia uma equipe da Rural para Linhares fazer coleta e capacitar o pessoal de lá para cuidar de coleções. Nesse período, a gente dormia em Linhares na escola, que tem uma escola dentro da reserva.
para os filhos dos guardas. Era muito interessante que a gente tinha que acordar por volta de 6, 6h30 para fazer café, tomar café, tirar os colchonetes da sala da escola, deixar num cantinho para quando os alunos chegassem. A gente ia para o campo. Na volta de noite, os alunos já tinham ido embora, a gente espalhava na sala para prensar o material, fazer comida, jantar, e assim era a rotina nossa lá na escola de Linhares. Com pouco tempo, o Renato reestruturou a reserva e a gente já tem um alojamento. E depois tem aquele hotel e aquele alojamento que tem hoje em Linhares. E no campo a gente trabalhava com o Domingos, Fole. Muitos botânicos conhecem o Domingos, seu Isaías, seu Gilson, Nivaldo e várias pessoas da equipe de campo que eram capacitados para subir em árvore, depois para coletar no número de exemplares que tinham que coletar, como guardar, como preencher a etiqueta, numerar. E o herbário de lá foi crescendo e se tornou um herbário maravilhoso. Eu já tinha alguma coisa, já conhecia um pouco Linhares, porque o Dimitri Sucre e a professora Graziella já tinham trabalhado lá antes. Tinham já várias coletas de Linhares aqui, que tinham sido feitas por José Espada. Eu só fui para campo com o Espada uma vez. E o Espada, quando eu cheguei lá, já não estava mais na reserva. E os alunos da Rural foram gerações de alunos que acompanharam a gente nesse trabalho. Então, várias pessoas. Hoje que estão na Botânica, eu lembro a Carol Proença, de Brasília, foi para Linhares algumas vezes. O Luiz Joels foi para Linhares também algumas vezes. O Hermani. Vários que hoje estão trabalhando, eram nossos alunos na Botânica da Rural e a gente fazia um pouco dessa capacitação deles lá em Linhares. Nós também fizemos depois um projeto em Piraí, na represa de Ribeirão das Lajes, também um projeto de longo prazo para inventário daquelas matas e nós tínhamos a mesma disposição, fazíamos todo o trabalho com a equipe de alunos. E eles eram capacitados nesse trabalho de campo. Muitos também, muitos. O Fernando Regis, que está hoje no campo, aqui trabalhando, é desse período de Ribeirão das Lajes. Depois desse período, eu me candidatei a sair para fazer doutorado. Eu e Osvaldo. Nós planejamos fazer o doutorado em São Paulo. O Osvaldo foi para a USP, fez o doutorado dele com Vanzolini, no Museu de Zoologia. E eu fui para Campinas fazer o doutorado com a professora Graziella. Eu morei em Campinas 3 anos, um período lindo. A convivência com Hermógenes, João Semir, Luísa, Marles, Ivan Sazima, Ana Tosi. Era uma convivência muito amigável. E os meus filhos estudavam no colégio alemão, pertinho da universidade, e eu morava em Barão Geraldo. Então a gente transitava só em Barão Geraldo e na universidade, no colégio dos meninos. E foram 3 anos onde eu aprendi muito a conviver com um departamento, a viver representando o estudante em várias comissões, a conhecer outros departamentos próximos ao da Botânica e também mais distante, como os departamentos de arte, sociologia, etc. Quando eu voltei para a Rural, eu voltei com outras habilidades. Aprendi muito no doutorado. Voltei e fiquei mais 2 anos até defender minha tese. Depois que eu voltei de Campinas, alguns anos, a Rural abriu vaga para professor titular. E nós da Botânica concorremos para conseguir uma vaga. A Botânica, a Parasitologia e a Zoologia. E depois a Fitopatologia, dentro do Instituto de Biologia. A liderança desse grupo era do professor Laerte Grise, da Parasitologia, que queria titular professores na Biologia, para que a Biologia tivesse mais status dentro da universidade. E foi surpreendente que nós, da Botânica, ganhamos uma vaga.
Mas a vaga foi dada pelo Conselho de vocês têm que fazer o concurso em 6 meses. Então, aqueles 6 meses foram 6 meses de muito trabalho. O meu departamento, o Departamento de Botânica da Rural, muito unido. Enquanto eu preparava os documentos, me preparava para fazer o concurso, todas as aulas, todos os pontos, tudo organizado, os demais professores corriam para constituir banca, convidar pessoas, ter toda a infraestrutura, conseguir recurso para trazer os membros de banca, que um concurso para titular é um concurso caro, e deu certo. Eu não sei, eu acho que eu perdi uns 5 anos naqueles 6 meses. Foi um concurso duro, era um candidato só, mas o Conselho Universitário não aceitou Dona Graziela na banca, porque eu tinha uma relação muito grande com a professora Graziela. Não aceitaram outro professor nosso, não lembro também por causa das relações. E na banca ficou a professora Nanusa, o professor Walter Moss, o professor Luiz Emídio. Foi uma banca dura, muito dura. Mas o concurso foi muito bonito. A professora Graziela me acompanhou o concurso inteiro. Outros colegas aqui do Jardim e da Rural. Daqueles professores todos que estavam entrando para o concurso, para os diferentes concursos na Rural, só tinha eu de mulher. Todos os outros na Parasito, na Zoologia, eram homens. E aquilo no Instituto de Biologia era motivo de brincadeira. A gente fazia muita brincadeira. E na Biologia, os professores todos da fitotecnia e um pouquinho também da Parasito, eles sempre me chamavam de cabecinha. A cabecinha significava cabeça chata. Né? A cabecinha, o concurso da cabecinha, de uma maneira carinhosa dele, e aquilo deu certo, aquele concurso. Foi muito interessante e bonito. Eu acho que eu ganhei um outro espaço e a botânica ganhou um outro espaço dentro da universidade. Na universidade ainda, num período de muita discussão política, eu fiz parte de concorri junto com um grupo de professores para ocupar postos na reitoria, num mandato que tinha como candidato a reitor o professor Mânlio, que é da agronomia. Uma pessoa fabulosa do ponto de vista de ciência e como homem de visão estratégica. E eu me candidatei para ser decano de pesquisa e pós-graduação. Foi uma campanha muito dura, porque a universidade estava com um grupo muito mais de direita e nós éramos um grupo muito mais de esquerda. Foi uma campanha dura e muito bonita. E nós vencemos bem, bastante bem. Então, durante 4 anos, nossa, eu me dediquei muito ao decanato de pesquisa e pós-graduação. Difícil para mim, muito difícil. Naquela universidade de agronomia, uma universidade mais masculina. Mas os decanos anteriores tinham sido o professor Mânlio, há 8 anos atrás, e depois o professor Laerte Grise, há 4 anos atrás, que eram professores de muito respeito na ciência e tinham organizado o decanato. E quando eu entrei, a universidade ficou um pouco assustada, mas eu conversava com o professor Laerte Grise no início, e isso acalmou muito todo o pessoal da veterinária e da agronomia, de que nós não íamos mudar muitos rumos, que pelo contrário nós íamos abrir a universidade. Foi um período em que a universidade cresceu muito. A produção científica, o número de bolsas de iniciação científica, nós começamos com um programa com o número de bolsas, no final do decanato a gente tinha triplicado aquele número de bolsas. Foi um período de muito trabalho, mas muito gratificante. Nesse período, acho que eu já era membro da Flora Neotrópica desde que eu estava cursando doutorado, por indicação do Prance, apoio do Gentry. Eu tinha como foreiro antes dirigido a Associação Latino-Americana de Botânica. O foreiro foi presidente, eu fui vice-presidente do foreiro durante bastante tempo na associação. Bom, então eu fui membro da Flora Neotrópica durante bastante tempo, depois fui membro do conselho diretivo e depois eu fui eleita presidente da Flora Neotrópica, fui presidente 2 mandatos.
no início, quando eu assumi a presidência, eu fiquei muito orgulhosa. O primeiro presidente da Flora Neotrópica foi o Dr. Alcides Ribeiro, de São Paulo. Então, foi quando eu descobri mais ainda do Dr. Alcides. Dona Graziela gostava muito dele. E quando eu fiz doutorado em Campinas, a gente ia muito para a casa da Dona Biola. Nem era muito a casa do Dr. Alcides, era da Dona Biola, que trabalhava com Laurácia, uma família próxima à Monimiácia. E a gente conversava muito. Os meus filhos gostavam muito dela, pequenos, porque a Dona Biola tinha toda uma veia de arte. Ela fazia tapeçaria, ela trabalhava com madeira, e a gente às vezes ia para Itu ficar na casa dela. E quando ela ia para Campinas, ela ficava na minha casa. Uma relação muito bonita. Mas aí quando eu assumi a Flora Neotrópica, eu fui pegar os textos que o Dr. Alcides tinha feito sobre a Flora Neotrópica, sobre o programa Flora, consegui no CNPq alguns documentos dele que não tinham sido publicados para ler, e eu achei que eu estava num posto que tinha um valor imenso. Não era só Flora Neotrópica, aquela Flora Neotrópica que tinha sido criada ali no Instituto de Botânica, numa reunião que o Dr. Alcides, junto com o Prance e outras pessoas, tinham pensado. Então, para mim, teve um significado muito forte, muito forte. Depois o Pirani foi também presidente da Flora Neotrópica, o Paulo Vinci, a Renê, da Argentina, o Foreiro tinha sido antes. Então a Flora Neotrópica é uma organização muito querida de todos os taxonomistas brasileiros. E na Sociedade Botânica também, desde muito tempo, eu trabalho ajudando um pouco a diretoria da sociedade em algumas atividades. Fui vice-presidente da Nanusa, no período que a Nanusa foi presidente da sociedade, eu fui vice-presidente. No período da CIDA, presidente, eu fui editora de Acta e ocupei outras posições na Acta Botânica. Eu sempre gostei muito de trabalhar na sociedade. A Sociedade Botânica me conquistou, de fato, quando eu comecei a trabalhar na Rural. Quando eu comecei na Rural, o Dr. Honório Monteiro ainda era vivo, mas já era um professor aposentado. Ele ia 2 tardes por semana ou 3 para o departamento. Ele entrava, botava um jaleco branco comprido e ia para o herbário. E ficava no herbário. E nas horas que eu não estava dando aula, eu entrava no herbário e ficava ao lado dele. Ele não era de muita conversa, mas quando a gente fazia perguntas, ele respondia de modo muito solene. E ele tinha um conhecimento enorme da sociedade. Quando a gente ia para congresso, que voltava, comentava com ele, ele parava para ouvir e para fazer perguntas. E a Rural tem um arquivo muito grande, grande sobre documentos da sociedade, que ele guardava todos os programas, todas as etiquetas de identificação dos botânicos, ele guardava com muito carinho, bilhetes trocados um com o outro, né, dele com outras pessoas, em pastas, no departamento. Ele gostava de mostrar aquelas coisas. Eu conheci muitos professores através daqueles documentos. Ele, olha, esse é uma carta que eu troquei com Vasconcelos Sobrinho. No congresso seguinte eu queria encontrar o professor Vasconcelos Sobrinho para conhecê-lo. E assim eu me influei nas questões da sociedade por um viés prazeroso de conhecer as pessoas que vieram antes, que fizeram momentos importantes nessa sociedade grande que a gente tem hoje, que alimenta o encontro de botânicos durante tanto tempo. Eu, dentro desse trabalhar, num determinado momento, eu comecei a ter muito interesse por coleções científicas e me dediquei a estudar, a saber por quê, como eram constituídas, porque eram formadas.
E quem me ajudou muito nesse caminho, além do Dr. Honório, foi o professor Luiz Emídio. A professora Graziella trabalhava sempre com a professora Graziella na taxonomia e na morfologia. Com o professor Luiz Emídio, muito mais nas questões de história, dos botânicos e de coleções. E ele tem uma visão muito particular dessa questão da formação de coleções. As pessoas, eu acho que mais me influenciaram, assim, tiveram, que eu posso apontar como gurus na minha formação, antes da universidade, ou até o período de universidade, para mim foram Dona Maria Xavier, as duas diretoras do colégio primário que eu trabalhei, o professor José Newton, foram muito marcantes na minha formação. Depois, já formada e como profissional, o Fontella foi muito importante, a professora Graziella, a Dorothy e o professor Luiz Emídio. A minha relação com a professora Graziella, ela é muito duradoura, ela é muito forte. Eu, no Jardim Botânico, trabalhava com Fontella e com a Dorothy, mas com a Dona Graziella, independente de ser ou não estagiária da Dona Graziella. Eu só fui ser aluna da Dona Graziella no doutorado. Quando eu fui fazer doutorado, a gente já tinha publicado o livro de sistemática. Então, quando a Dona Graziella formou a equipe dela para preparar o primeiro volume de sistemática, ela convidou os parceiros mais antigos dela, Elce, Carmen Lúcia e Cecília. E eu também entrei no grupo. Eu não sei se eu me meti no grupo ou se ela me convidou. Eu não sei, eu estava lá no grupo e aprendi muito com a Elce, com a Carmen Lúcia, menos com a Cecília, porque a Cecília era mais anatomia, mas eu e Cecília compartilhamos muito a vida com a professora Graziella. E a Dona Graziella, eu, desde esse período, antes disso, eu tinha uma devoção à Dona Graziella. Então a gente fez o primeiro volume, depois fez o segundo volume de sistemática, e o último volume do livro de sistemática. Foram períodos bem distintos, onde a gente tinha um objetivo de fazer aquele livro. A gente queria ter feito ainda o livro de monocotiledôneas. Nós não conseguimos, porque Dona Graziella começou a trabalhar com frutos, dá muito curso sobre frutos, e idealizou a publicação de um livro sobre frutos. Aí nós desviamos das monocotiledôneas, adiamos um projeto para trabalhar com monocotiledôneas do ponto de vista didático de livro. E um livro sobre inflorescência, nós adiamos esse projeto e pegamos o livro de frutos. Nós aprendemos muito, principalmente eu e Marli. Já éramos duas pessoas trabalhando com ela, mais novas, mais próximas dela. E nesse período nós demos muito curso conjunto com ela, eu já dava alguns cursos, depois Marli pegou e passou a dar os cursos de frutos. Quando eu voltei do doutorado, e no período que eu estava na administração da Rural, Dona Graziella estava morando em Guaratiba. Então a relação da gente, que já era estreita, ficou ainda mais estreita. Ela foi morar no mesmo bairro que eu morava. Então a gente convivia, né, fazia muitas vezes compra dos mesmos lugares, as pessoas que trabalhavam com ela, as pessoas que trabalhavam comigo. Um período muito bonito, período em que ela trabalhou, em que ela morou em Guaratiba. Eu sempre me dei muito bem com a filha da professora Graziella, e ela se dava muito bem com o Oswaldo, que era meu marido. Depois eu me separei do Oswaldo, e a convivência da Dona Graziella comigo e com ele continuou igual. E nós começamos então a trabalhar com mirtácea. A Dona Graziella estava em Guaratiba e ela já trabalhava com mirtácea, e eu estava na administração e só conseguia trabalhar mais sem pesquisa no sábado ou à noite na casa dela. Eu chegava da universidade, às vezes à noite eu ficava em casa com as crianças, mas no sábado eu sempre passava a manhã com ela trabalhando com mirtácea, levando material, identificando material. E depois nós conseguimos contratar um desenhista, o Raul, que ia para lá fazer os desenhos. Eu viajava para Linhares para coletar material. Nesse período nós fizemos uma viagem muito bonita a Linhares.
eu, professora Graziella, Dimitri Sucre, Oswaldo e os 2 meninos. Não, Oswaldo eu já estava separada do Oswaldo, e os 2 crianças, os 2 não eram mais crianças, 2 adolescentes. Foi uma viagem linda, muito interessante nessa viagem a Linhares, que eu fiquei num quarto com a professora Graziella e os meus filhos com o Dimitri no outro quarto. De manhã cedo, quando o Gustavo foi botar o pé no sapato, tinha um escorpião dentro do sapato dele. E o Dimitri ficou se sentindo muito culpado. O Gustavo não foi mordido, não foi picado pelo escorpião. Mas o Dimitri se sentiu muito culpado, que ele tinha botado muitas plantas dentro do banheiro do quarto. Ele tinha apanhado muitas bromélias e outras plantas, e para elas não desidratarem, botou dentro do banheiro. Os animais que estavam nas plantas saíram e foram se alojar no cantinho do sapato das crianças. Foi uma viagem muito interessante. Eu tenho umas fotografias lindas dessa viagem. Então, com a dona Graziella, já quando a Sociedade Botânica estava fazendo 50 anos, a Eliana Nogueira e a Mércia programaram aquele livro em homenagem aos 50 anos, com textos escritos por diferentes pessoas. E eu fiquei encarregada de contatar o professor Luiz Emílio e a professora Graziella para eles escreverem um capítulo. Mas os 2 não se animavam, e então eu trabalhei junto com eles nos 2 textos. Foi uma experiência muito bonita. Eu ia para a cidade encontrar o professor Luiz Emílio, e o professor Luiz Emílio ditava ou conversava, e depois a gente saía para almoçar, e eu anotando, porque ele não queria gravar, eu anotando tudo. E de noite em casa eu ia conferir as datas, porque ele ia falando, e as datas não conferiam, né? No dia, na semana seguinte eu voltava, o professor Luiz Emílio não foi bem nesse ano, aí a gente conferia, organizava tudo do mesmo jeito com a professora Graziella. Eles tinham uma memória fantástica do que tinha acontecido, e eu transformei aquilo no texto junto com eles, que ficou muito interessante. São 2 textos muito bonitos naquele livro. Aquele livro de 50 anos da Sociedade conta muito da memória dos botânicos e da Sociedade Botânica. Na verdade, da botânica brasileira. O professor Luiz Emílio, eu tinha uma relação muito boa com ele, mas era uma relação que não passava muito pela botânica, era muito mais de representação em sociedade. Nós somos juntos do conselho do sítio Burle Marx. O professor Luiz Emílio insistia muito dessa representação, e foi um período interessante, porque eu tinha vários bolsistas de iniciação trabalhando dentro do sítio, identificando a coleção. Dona Graziella e Ana Nusa eram do conselho também. As reuniões do conselho do Burle Marx eram reuniões de muita discussão sobre o futuro do sítio, sobre a importância do Burle Marx na botânica, não só na arquitetura e na arte, mas na botânica, e a vinculação dele com essas pessoas. Eram reuniões muito interessantes e bonitas. E o professor Luiz Emílio, ele tinha um dom de puxar assuntos e de chegar a boas conclusões daqueles assuntos que eram tratados. Isso me deu muita chance de aprender. Na Nusa também tem esse mesmo sentimento com o professor Luiz Emílio. A Nusa é muito amiga também do professor Luiz Emílio e da professora Graziella. Eu acho que essa relação de amizade entre os botânicos fica pontuada nesses momentos de encontro de pessoas em conselhos, em colegiados, né? E em parcerias de trabalho, de pesquisa. Bom, quando eu me aposentei da Rural, e por que eu me aposentei da Rural? Na Rural, a carga horária de aula na graduação é enorme. Na Botânica, a gente dá entre 10 e 16 horas de aula por semana, todos os semestres, muita aula. E todos nós concordamos que tem que ser assim, que nós temos uma responsabilidade muito grande de formar bons alunos de agronomia, biologia, engenharia florestal e LICA. E é um trabalho muito grande. Eu, como professor titular, você tem várias representações na universidade. Como ex-decano, você também tem compromissos. E eu dava aula no
programa de pós-graduação em Botânica do Museu Nacional. Logo que eu voltei do meu doutorado, eu passei a ser credenciada no museu e durante muito tempo dava disciplina de sistemática ou de morfologia e sistemática no Museu Nacional. E dava aula também, era credenciada no curso de pós-graduação da Universidade Rural, o curso da Engenharia Florestal. Então eu dava aula na pós-graduação em 2 cursos e na graduação. E fazia os meus trabalhos de pesquisa. Eu já tinha 28 anos de trabalho de professor. Daí eu resolvi me aposentar. Ninguém acreditava que eu ia aposentar, mas aí eu realmente optei por pedir aposentadoria, não para parar de trabalhar, mas para parar de dar aula na graduação. Daí eu me aposentei, durante um ano eu viajei, fiz várias coisas que eu queria fazer. E depois, quando voltei de uma viagem, fiquei com uma bolsa do CNPq, um pós-doc no Jardim Botânico de Lisboa. Quando voltei desse pós-doc, o diretor do Jardim Botânico, o presidente do Jardim Botânico, o Sérgio Bruni, me convidou para vir para o Jardim Botânico, numa assessoria dele, para tentar ver a possibilidade da gente criar uma pós-graduação aqui no Jardim Botânico. Então eu fiquei 3 meses, eu não assumi um compromisso com ele direto, porque eu não sabia como era novo aquilo para mim, aqui no Jardim Botânico. Eu levei 3 meses estudando o currículo de todos os pesquisadores do Jardim Botânico, os últimos projetos deles desenvolvidos, o orçamento da instituição. E aí depois de 3 meses eu sentei com ele, com o diretor da escola que estava sendo estruturada, que era o Dr. Lindolfo de Carvalho Silva. Falei, acho que dá para criar uma pós-graduação muito interessante. Daí eles me contrataram por mais 3 meses e aí dessa feita, junto com o conjunto de pesquisadores, nós começamos a pensar em disciplinas, em montagem de um programa. Foi um período muito fértil. Nós trouxemos algumas pessoas da CAPES para opinar sobre o projeto que a gente estava criando, convidamos a Ana Tosi, na época, coordenadora da pós da Unicamp, para vir aqui nos ajudar a pensar se nós estávamos pensando certo. E quando nós apresentamos o projeto à CAPES, o projeto foi aprovado da primeira vez, com o conceito 4. Aí o Jardim Botânico, que tinha inaugurado a Escola de Botânica, que esse ano completa 10 anos, Escola Nacional de Botânica Tropical, mereceu o curso que foi proposto, mereceu aprovação, já no nível de mestrado e doutorado, com o conceito 4, e no ano seguinte nós começamos com o mestrado, mais um ano começamos com o doutorado, acho que é voltado principalmente para conhecimento e conservação da flora brasileira. Os pesquisadores do Jardim Botânico são o corpo principal de professores desse curso. E nesse período o Dr. Lindolfo ficou como diretor da escola e eu como coordenador de pós-graduação. Depois o Dr. Lindolfo fez opção de sair do Jardim Botânico para ficar na Fundação Getúlio Vargas e na Academia de Ciências. E eu fiquei como diretora da escola, com a proposta de ficar mais 2 anos, eu já estava há 6 anos na administração. Eu gosto de fazer administração de ciência, de instituição. Para mim não é uma coisa pesada, é uma coisa prazerosa. Mas ela me toma muito tempo e eu começo a definhar como cientista e eu ainda tenho muito prazer de ver plantas. Ainda é a minha atividade principal, mais prazerosa para mim ainda é ficar estudando, abrindo um livro, estudando, conversando com o estudante, indo ao herbário. Então, eu tinha o compromisso de ficar mais 2 anos como diretor, pedi o meu afastamento e fiquei no Jardim Botânico como pesquisador associado, porque eu sou bolsista do CNPq, fiquei como pesquisador associado e como professor credenciado no curso de pós-graduação aqui do Jardim Botânico e do Museu Nacional.
Há 2 anos atrás eu pedi o descredenciamento do curso do museu, porque eu me credenciei para um curso de ecologia no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, lá no Ceones. Eu tenho um prazer muito grande trabalhar no Espírito Santo, principalmente nas matas de tabuleiros, desde o período que eu trabalhei em Linhares. Eu publiquei junto com o pessoal da Rural, junto com o Gentry, junto com o pessoal do Espírito Santo, vários textos sobre Linhares, sobre o Espírito Santo. E é um estado fabuloso, tem muito para ser feito. E eu estou com vários alunos no Espírito Santo, aqui no curso do Jardim Botânico e lá no Ceones também, que é um curso em São Mateus, da área de ecologia, só mestrado. Então hoje eu estou com credenciamento desses 2 programas de pós-graduação e trabalhando em pesquisa aqui no Jardim Botânico. Além disso, eu voltei para a escola. Tem 1 mês e meio que eu fui convidado pelo presidente do Jardim Botânico para reassumir a diretoria da escola. Eu quero ficar por um período curto. A escola começa esse ano com um novo curso de pós-graduação, um curso profissional, um mestrado profissional, um curso que tem o objetivo principal de capacitar pessoas que trabalham em unidades de conservação o objetivo principal do curso é ter esse aluno e trabalhar com esse aluno, capacitando para ele trabalhar na unidade de conservação com biodiversidade. Então, é um desafio bastante interessante. E eu assumi voltar para a escola e mais um período na administração. Mas depois quero retornar mais um pouco para a área de pesquisa. Ficar só em pesquisa, se bem que eu não vou abandonar. Não tenho condição ainda. O Jardim Botânico, hoje, é a instituição que tem a coleção, sim, a coleção de herbário mais modernizada do Brasil. Ela está praticamente toda com os dados online, está com praticamente todos os seus tipos fotografados e disponíveis. E tem um programa intenso de coleta de material. Então, é muito gratificante trabalhar no Jardim Botânico e ver esse crescimento institucional, né, em termos de coleção, de biblioteca, tem feito concurso para contratar pessoal. Então é um Jardim Botânico em florescimento.